Fala aí, pessoal, beleza? Quem fala que tá trazendo mais um vídeo. Hoje vamos resumir mais uma rodada do Brasileirão 2021. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Vamos lá, toca a vinheta. E a rodada começou na terça-feira com o Grêmio recebendo o Fluminense na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E o Grêmio venceu por 1-0 e segue vivo na briga contra o rebaixamento. O gol foi marcado pelo Diego Souza. O Grêmio foi melhor que o Fluminense na partida, mereceu vencer. Venceu, mas continua na mesma posição. Mas a vitória foi importantíssima para manter o time vivo na briga contra o rebaixamento. E para o Fluminense foi uma péssima derrota, já que ele briga por Libertadores e perdeu para um time que está lá embaixo. Na quarta-feira, o Atlético Paranaense recebeu o Ceará na Arena da Baixada e o Furacão abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, gol marcado pelo Renato Kaiser. Aos 6 minutos do segundo tempo, o Lima empatou o jogo para o Ceará, mas aos 22 do segundo tempo, o Pedro Henrique fez o gol da vitória do Atlético Paranaense, esse confronto que marcou o reencontro do técnico Thiago Nunes com o Atlético Paranaense, time onde ele foi multicampeão, onde ele começou também sua carreira como treinador. E levou a melhor o time dele, o ex-time levou a melhor sobre o ex-técnico. E com essa vitória o Atlético ultrapassou o Ceará na tabela. O líder Atlético Mineiro, quase campeão, venceu por 3-0 o Corinthians no Mineirão, tomando totalmente conta do jogo. Os gols foram marcados pelo Diego Costa, pelo Keno e pelo Hulk, já no final. Domínio total do Atlético Mineiro na partida. O Corinthians não deu uma finalização na direção do gol. O Corinthians chutou 7 vezes, mas todas as bolas para fora, sem chance alguma de entrar no gol. Enquanto o Atlético chegou a finalizar no total 11 vezes, finalizou 5 na direção do gol. 3 entraram, né? No primeiro gol o Cássio dá uma falhada ali, mas os outros gols, 2 golaços do Keno e do Hulk. Gols marcados pelo trio de ataque, né? Diego Costa, Keno e Hulk. E com essa vitória o Atlético Mineiro se aproxima dos 70 pontos e está muito difícil dele perder esse título. Depois de 50 anos, pode voltar a ser campeão brasileiro, como ele foi o primeiro campeão brasileiro da história. O Campeonato Brasileiro completando 50 anos em 2021. Em 71 quem ganhou foi o Atlético, a primeira edição. Mas o torcedor do Atlético não comemora a vitória antes da hora, e tá certo, mas pode ficar muito confiante. A probabilidade de título do Atlético é 93%. O Galo abriu 10 pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Palmeiras, que também venceu na rodada, venceu por 4-0 o Atlético Goianiense no Allianz Parque e chegou aí a sua 6ª vitória consecutiva. Isso vai aumentando a moral do Palmeiras para a final da Libertadores, que é o grande objetivo. Ainda tem chance de ser campeão brasileiro, mas, como eu falei, é muito difícil tirar esse título do Galo. Os gols do Palmeiras contra o Atlético Goianiense foram marcados pelo Rafael Veiga, que para mim hoje é o melhor jogador do Palmeiras, participa de quase todos os gols. O Rony marcou outro. O Gustavo Scarpa marcou de pênalti, é o líder de assistências do Campeonato Brasileiro, o garçom. E no final o Breno Lopes fechou o caixão, 4-0 do Palmeiras em cima do Atlético Goianiense. O Dragão que pode começar a se preocupar um pouco aí com o Z4, com o rebaixamento. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Bragantino e, para alegria do menino Bruninho, o Peixão venceu por 2-0. Marinho, que vive uma má fase, abriu o placar para o Peixe no primeiro tempo. E no fim do jogo de pênalti, o Carlos Sanches fez o 2-0, sacramentando a vitória do Santos em cima do Bragantino.
E com essa vitória o Santos se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento. E o Bragantino, após a derrota, saiu do G4. Jogo polêmico, duelo de tricolores, reencontro do Rogério Ceni com o Fortaleza no Castelão. Fortaleza e São Paulo empataram em 1-1. O gol do Fortaleza foi marcado pelo Robson aos 14 minutos do segundo tempo. O Vitor Bueno empata o jogo para o São Paulo, mas o gol é anulado e a CBF começou a divulgar aí os áudios do VAR nessa semana. E é simplesmente bizarro o que aconteceu. O São Paulo foi prejudicado por incompetência ali de quem estava gerindo o VAR. O cara não sabia quem estava jogando com a meia branca, velho. Como vocês veem, o São Paulo jogando com o uniforme branco, né, camisa e short, mas jogando com a meia preta. O Fortaleza com seu uniforme tradicional, camisa tricolor, short azul e meia branca. Então o cara lá no VAR, eu vou ver se consigo botar o áudio aí se não der problema, se está disponibilizando para mostrar, né, CBF? Quem invadiu primeiro aqui? Esse, O 34. Pega aí. Tá lá o 34. Joga primeiro no ataque. Vamos jogar 34 vermelha invadiu primeiro. Vamos jogar vermelha primeiro. A vermelha. Isso aí, é ele ombro invadiu o campo. esquerda. Tem que ser, Reinaldo. É reto, Esquerda. não é mais que vento. Esquerda. 34. A goal line. É isso aí. Não, a goal line me primeiro. dá uma imagem melhor. O primeiro, o que puxa. Entregar agora. 4. Beleza, é ela que nós vamos usar. 34 São Paulo invadiu o campo. Vamos fazer o ataque primeiro, hein? A base embaixo, aí. Esquerda, Aguarde. ponto. Checagem de andamento, direito. de impedimento, batida da Aí, falta. aí, Ok, pode só um jogar. minuto, Pretor. Só um minuto, Paulo. Ataque. Só um minuto. Isso aí. Parou, cartão aqui no goleiro. O Joga goleiro nesse aqui, ó. O goleiro. Isso. Joga o Reclamação lance em todo. casa aqui, o Qual é goleiro. o defensor? Esse aqui, ó. Esse aqui. Joga nesse. Joga isso, nesse agora. Joga nesse aqui agora. Tira, cara. Tá checando. Pra que isso? Qual? Nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. Número 12. Esse aqui. Joga Quem nesse sai? aqui. Decisão de campo foi gol. Magalhães, quem sai? Gol legal, confirmo. Agora vamos Tá, quem pensar sai? nesse aqui. Magalhães. É esse aqui. Ajuda, quem sai? Nesse aqui. Nesse aqui. Aguarde checagem de andamento. É gol legal, é gol legal. Mas falou Pode gol dar legal? também. Esquerda. 13. Aguarda. Não, mas Esquerda. o branco é defesa, cara. É. Agora não. Não, o branco Duas, calma que é ataque. duas. É isso, Ataque. Calma que é esquerda. duas. Esquerda. Tá bom, passa o esquerda. cartão. Aguarda. Perfeito. Tranquilo. branco é ataque. Esquerda, é aqui, ó. As duas últimas. Isso. Esquerda aqui, ó. Bora. Isso. vendo? Confirma. Magalhães, bora. E aí? Sobe aqui a base Segura. aqui, ó. A base aqui, ó. A base É dele pra aqui. segurar e tá checando. Então dá Aí, licença, tá checando. A base é essa Tá mesmo? checando. Isso. A base é aqui? Mas é agora que vai Sim. substituir, fala. Não vai Direito, pra linha. direito, Confirmação direito. do gol. Aguarda a Isso aí, confirmação pode do gol. confirmar. Vou aguardar, tá checando. Tá checando, tá checando. Não tem substituição, fica A tranquilo. posição. Agora deixa passar o lance todo. Isso. Beleza. Posso confirmar? Tá Já tá Agora- impedido, então. Ei, ei. Já tá impedido. Tá bom. Respeito, né, velho? Fica tranquilo. Tá Paulo, checando. Fala que foi na origem da falta. Paulo, impedimento na origem da falta. Impedimento na origem da falta. Impedimento, cara. Acabou de sair lá. Não vai tá Impedimento. checando. Impedimento na Na origem origem da da falta. Lá no lado esquerdo da área. O cara pergunta se quem tá defendendo tá de meião preto ou de meião branco. Ele tem que saber disso, né? Ele deveria saber disso. E quem tava defendendo tava de meião branco. Quem tava na frente, então, no caso, né? Era de meião branco. Eu até falei errado aí, eu acho. Ele perguntou quem tá na frente. Né? Se era de meião branco ou meião preto, de que time que era. E errou, porque esse cara, então, era do Fortaleza e ele dava condição pro gol do Vitor Bueno. Até porque o gol veio depois, né? Bizarro, o São Paulo poderia ter empatado o jogo nesse lance. E, como ainda tinha tempo, poderia até ter virado, né? O gol de empate que foi validado só veio a sair no final do jogo. O golaço de falta do Benítez, que talvez pudesse ter sido o gol da virada. Ou talvez se o gol do Vitor Bueno tivesse valido, não teria essa falta. O Fortaleza teria feito outro gol. Isso a gente nunca vai saber. Mas o gol do Vitor Bueno foi muito mal anulado. E já já vamos falar de mais polêmicas da arbitragem. Ainda na quarta-feira, o Sport recebeu o América Mineiro na Arena Pernambuco e eles protagonizaram o melhor jogo da rodada. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Alê abriu o placar para o América Mineiro e esse foi o único gol no primeiro tempo. Aos 6 minutos do segundo tempo, o Ademir amplia o placar para o Coelho e o Leão chega a empatar o jogo. Mikael faz o primeiro gol para o Sport. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Zé Wellison faz o gol de empate, mas depois o Juninho
bota o América de volta na frente e faz o gol da vitória do Coelho. Vitória por 3-2 o América em cima do Sport. O América entra na primeira página da tabela de classificação, chegou aos 41 pontos, enquanto o Sport se complica muito na zona de rebaixamento. Duelo gaúcho, Juventude recebeu o Internacional e os mandantes venceram por 2-1. Dauan abriu o placar para o Juventude aos 19 minutos do segundo tempo. Aos 40 minutos, o lateral Paulo Vitor do Inter faz um gol contra a favor do Juventude. E no fim do jogo, o Matheus desconta para o Internacional. Final do placar 2-1 para o Juventude. E essa vitória mantém o Juventude vivo na briga contra o rebaixamento. E fechando a rodada, o Flamengo recebeu o Bahia no Maracanã. O Flamengo venceu por 3-0 num jogo bem polêmico. Eu não acho que o erro foi mais gritante do que o do São Paulo contra o Fortaleza, mas como o áudio do VAR só saiu depois lá, né? E o Flamengo repercute mais mesmo, não tem jeito. Bem, o Flamengo abre o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com Gabigol de pênalti. Um pênalti bem polêmico, né, como eu falei. Onde na regra da CBF estaria dizendo que a bola no ombro, né, ou na manga da camisa mais ou menos, né, pegando toda a manga, não seria pênalti. Nem falta, né? Não seria infração. E é onde a bola pega ali no zagueiro do Bahia. Alguns estão dizendo até que pegou no peito, eu acho que não. Para mim foi no ombro e não é pênalti. Mas como o Flamengo vinha reclamando muito da arbitragem nos últimos jogos, principalmente esse último contra a Chapecoense, onde teve lá um pênalti que foi reclamado, não foi marcado, como eu falei no outro vídeo, na minha opinião não foi, mas teve um lance de impedimento que eu acabei não comentando, mas não era impedimento. O Gabigol não estava impedido naquele lance. E a gente sabe que aqui no Brasil um time é prejudicado numa rodada, automaticamente na outra rodada vem um erro de arbitragem a favor dele. Isso é super comum aqui no Brasil, né? Talvez não tenha sido o caso, o árbitro simplesmente tenha errado mesmo, mas, cara, no impedimento foi, né? Porque a bandeirinha levantou a bandeira. Agora ali o cara foi olhar no VAR e marcou mesmo assim, então ele não estudou bem a regra, né? Bem, o pênalti foi marcado, o Gabigol fez o gol, foi o único gol do primeiro tempo. O Bahia ameaçou não voltar para o jogo no segundo tempo, demorou mais do que o tempo normal de intervalo para retornar, mas retornou. Teve um jogador expulso, que ainda foi no primeiro tempo, né, o Matheus Bahia, muito bem expulso, se não me engano já tinha cartão amarelo também, e carrinho por trás para expulsão. Isso foi no finalzinho do primeiro tempo, né? No segundo tempo, depois da demora toda ameaçando não voltar, voltou, o Michael faz um gol, onde não tem polêmica, uma bela jogada do Vitinho, o Michael faz o gol de peito, de barriga, 2-0 para o Flamengo. E aí, próximo aos 20 minutos do segundo tempo, tem um lance entre o Diego e o Rossi, onde o Rossi vai atacar a bola que o Diego deu meio que uma bicicleta ali para tirar, né? A bola no campo de ataque do Bahia. O Rossi vai com tudo para cima da bola, ou para cima do Diego mesmo, tromba com ele, a jogada segue. O Rossi vai, tira a bola do lateral do Flamengo, bota para a lateral, né, arremesso para o Flamengo. O Rossi foi o último a tocar na bola. E o Diego vai atrás dele e agarra ele pelo pescoço. E aí os dois foram expulsos. Expulsão do Diego, né, mais do que justa. Inclusive parece que ele vai dar uma palestra hoje sobre controle emocional, bem engraçado. A expulsão do Rossi, mas ele já tinha amarelo também, então talvez por isso. Mas eu não achei o lance do Rossi que foi falta, não. Agora, se na interpretação do juiz foi o lance do Diego, é cartão vermelho direto mesmo. Segundo o comentarista de arbitragem lá do Premier, era realmente para ser cartão vermelho para os dois. Na minha opinião, era amarelo para o Rossi e vermelho para o Diego. Mas como o Rossi já tinha amarelo, então eu nem daria o cartão para o Rossi, eu ia relevar isso daí. Para mim não foi de propósito, não foi falta. Bem, e no finzinho do jogo, o Andrés Pereira fecha a conta para o Flamengo, 3-0. Um gol à la Lionel Messi. Golaço, uma vitória que tranquiliza aí o Renato Gaúcho, mas que na entrevista mais uma vez se complica, porque ele falou que o VAR foi muito bem na partida. Quer dizer, o árbitro foi muito bem na partida, né? Uma partida excelente dele. Só que o próprio Renato fala que ele não viu o lance direito, né? Então como é que ele pode afirmar isso, né? Mais uma vitória que dá uma tranquilidade para o Flamengo e que mantém ele ainda vivo na briga pelo título brasileiro, embora seja muito difícil, ele ainda tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras e o Atlético Mineiro. E teve um jogo da rodada que foi adiantado, que foi Cuiabá e Chapecoense, mas ficou no 0-0, né? Ele foi realizado na semana passada. Vamos à classificação então do Brasileirão Série A.
Atlético Mineiro líder com 68 pontos, em segundo Palmeiras com 58, terceiro Flamengo com 57, Fortaleza e Bragantino tem 49, o Corinthians é o sexto colocado com 47 pontos. O Internacional tem 44 em sétimo lugar, Fluminense oitavo com 42, Atlético Paranaense e América Mineiro tem 41. Em 11º lugar o Cuiabá tem 39, Ceará também tem 39, Santos e São Paulo tem 38, a dupla Sansão. O Atlético Goianiense tem 37 em 15º, o 16º é o Bahia com 36 pontos. Na zona de rebaixamento, o Juventude tem 33 pontos, o Sport 30, o Grêmio 29 e a Chapecoense agora rebaixada matematicamente com 15. Ou seja, confirmado o rebaixamento da Chape pela segunda vez. Bem, depois de tanta polêmica nessa rodada também, foi demitido o chefe da comissão de arbitragem da CBF, o Leonardo Gaciba. E ele vai ser substituído até o final do Campeonato Brasileiro pelo Alício Pena Júnior, que também é ex-árbitro, né? E os dois eram árbitros ruins. Tá aí, já vinha sendo pedido há muito tempo a demissão do Gaciba e essa rodada foi a gota d'água para ele. Tomara que o Alício faça um trabalho melhor, mas não dá para esperar muita coisa, né? O que você acha que a arbitragem vai evoluir daqui até o final do campeonato? Nada. Tem que ter um preparamento de pré-temporada, assim, um curso profissionalizante para os árbitros, né? Que a maioria não é árbitro profissional. Faz um bico ali de arbitragem, trabalho de outra coisa na semana toda. Chega no fim de semana e vai apitar o jogo. Né? Não são todos que são árbitros oficiais da CBF ou FIFA, né? Que aí já é outro nível, como tem poucos aí, né? O Daronco, o Wilton Pereira Sampaio, que até os FIFA são ruins, né? Imagina os que não são. Mas é isso, o presidente do Bahia deu fortes declarações aí nessa sexta-feira, entrevista ao de placa da TNT. Ele falou que estão querendo rebaixar o Bahia, mas ele não quis falar o porquê, né? E a gente imagina, né, qualquer um, pra quem sabe ler, um pingo é letra. É como esse ditado, tô dando uma de Chapolin agora. Pra quem sabe ler, um pingo é letra. Fazer alguém pra quem sabe ler, um pingo é a palavra, eu não sei. Eu não sei, meu. A democracia da arbitragem. O Gaciba vai voltar a trabalhar na Globo. Eu não sei, meu. Se o Bahia cair, é culpa do Bolsonaro, meu. Bem, mas a gente deduz que é porque o Grêmio tá lutando contra o rebaixamento, está dentro da zona de rebaixamento, e o primeiro time fora da zona é o Bahia. Então, isso deduz que o Bahia vem reclamando da arbitragem, não é contra o Flamengo. O problema não é o Flamengo, beneficiar o Flamengo. Ele quer dizer que o Bahia está sendo prejudicado, e não é de hoje realmente que o Bahia reclama de erros de arbitragem que teve contra o São Paulo, no qual o Bahia venceu o jogo, mas poderia ter vencido mais tranquilamente, foi prejudicado naquele jogo, teve pênalti não marcado. E em outros jogos recentes também, embora o Bahia tivesse aí 7 jogos sem perder, veio a perder agora, coincidentemente na mesma rodada que o Grêmio venceu, né? Mas não estou dizendo também que o Grêmio está envolvido nisso, né? Apenas a CBF, talvez. Prefiro acreditar na incompetência dos árbitros, mas, né, é difícil. Tratando-se de Brasil, onde já teve, né, escândalos assim, como a máfia do apito, se não me engano, em 2006. Mas é isso, deixa a sua opinião nos comentários. Você acha que o Bahia está sendo prejudicado mesmo? Vai cair? O Grêmio vai se recuperar? O Atlético Mineiro já é campeão? Deixe seu comentário. Falando um pouco sobre Série B, o Vasco perdeu mais uma para variar, 3-0 para o Vitória em São Januário. O Vitória que estava na zona de rebaixamento para a Série C e ainda continua na zona de rebaixamento, na 18ª posição. Agora com 37 pontos, um ponto a menos do que o Brusque, que é o primeiro time fora da zona. O Londrina, que é o primeiro time dentro, também tem 38 pontos. Só que no saldo de gols, o Londrina o Brusque está melhor. O Brusque começou o campeonato lá em cima, pode terminar rebaixado ainda. Na parte de cima, o Botafogo é líder com 63 pontos, confirmou o acesso à Série A. Vai voltar a jogar a elite do futebol brasileiro em 2022. O Coritiba vem logo atrás, vai confirmar nessa próxima rodada o seu acesso e briga pelo título com o Botafogo. Foi derrotado nessa rodada pelo Goiás, perdeu de 2-1, enquanto o Botafogo ficou no 0-0 com a Ponte Preta. O Avaí é o terceiro colocado com 58 pontos, o Goiás também tem 58 pontos em quarto lugar, e ainda ali brigando pelo acesso tem o CRB com 57 pontos em quinto, o Guarani em sexto com 56 e o CSA em sétimo com 55. Agora não tem mais jeito para Náutico e Vasco, vão ficar na Série B por mais um ano. E o Cruzeiro também, Cruzeiro que renovou com o Fábio por mais uma temporada, hein? E o Vasco demitiu o técnico Fernando Diniz e também o diretor de futebol Alexandre Pássaro após mais uma derrota nessa sequência tenebrosa do Cruz Maltino. E é isso, diz aí
Já tá definido os times que vão subir, né? Botafogo e Coritiba já. Deixe nos comentários quem vai ser o campeão da Série B. E se Vasco e Cruzeiro vão conseguir subir no ano que vem. Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque amanhã tem um vídeo aí projetando a 32ª rodada do Brasileirão Série A. Então ativa o sininho para não perder, valeu? Também vai ter um vídeo comentando aí sobre as eliminatórias. O Brasil já tá na Copa, hein? Valeu!